normativa em uma resolução já com a quarta leitura feita para apenas a votação. Então, está sendo submetida neste momento à apreciação de Vossas Excelências a resolução normativa de que trata institui e disciplina a Comissão Permanente de Jurisprudência no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Então, para a votação, conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, conselheiro Rodrigo. Se me permite, com relação ao artigo 2º da minuta do projeto de resolução normativa, nós temos no texto duas opções. Então, seria interessante que a gente pudesse votar também. Os demais artigos estão consolidados, houve um entendimento unânime, e com relação ao artigo 2º, há duas propostas que poderiam ser votadas. Eu sugiro separadamente a Vossa Excelência. A resolução não ficou com um único texto final para a votação. Ela tem um texto consolidado, todavia, com relação ao artigo 2º, foi dada duas opções, tem duas propostas. Então, que a redatora faça a leitura das opções, dessas duas opções que foram citadas pelo conselheiro para então serem submetidas à votação. Eu não conheço a digressão. Você conhece? Conhece a digressão? Não. Primeiro leve. Eu sugeri era somar as duas, deixar o vice-presidente. O Alberto sugeriu uma mudança. Foi o Alberto que pediu. Você conhece o texto, né? Conheço, mas assim, não lembro. Mas ele introduz tudo. Assim, é só a comissão dos resíduos de lixo. Senhora Presidente, só para efeito de esclarecimento aqui, para que eu possa ter o direcionamento da minha decisão. Vossa Excelência, que é o relator, tem alguma divergência com a proposta encaminhada pelo conselheiro substituto Dr. Alberto na redação do segundo termo? Nenhuma divergência. Nenhuma divergência. Ok, então, Vossa Excelência, inclusive, acata esse texto? Estaria acatando a proposta do conselheiro Alberto. Senhora Presidente, eu acho que nós deveríamos já considerar, se for consenso de todos, a nova redação, a substituição, como adesão, eu não sei se há alguma. Então, que a redatora faça a leitura do artigo como sugerido ao relator conselheiro Rodrigo pelo conselheiro substituto Dr. Alberto. A redação unicamente seja lida, oferecida pelo conselheiro substituto Dr. Alberto. Do conselheiro Alberto. A segunda? Artigo 2º. Será composta, CPJ, TCE-AL, será composta por, no mínimo, 3 membros efetivos e um suplente, designados pelo presidente, entre conselheiros substitutos e membros do Ministério Público de Contas, na primeira sessão ordinária do seu mandato, ou servidores com graduação necessária aos objetivos da comissão. Então, esta redação final para a votação, conselheiro Anselmo. Excelência, de acordo.
Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. E eu também estou de acordo com a redação apresentada. Aprovada, então, a resolução. Temos 4 processos. 2 processos para redistribuição da conselheira substituta Ana Raquel e 2 processos do conselheiro Rodrigo. Então, vamos proceder a essa distribuição. Primeiro você pode. Esse, não sei. Eu acho que esse é... Não tem dizendo, né? Não, tem aqui. O 6390 de 2015, da relatoria do conselheiro Rodrigo. Aí, se eu for, Eu não entendi esse impedimento. Tá impedido. esses 3. Esses 3, se tiver, tá ruim. Mas mesmo quem não está aqui, não tem problema aqui, né? E quem tiver pedido, Entendeu? tira um. Sim, né? Aí segue assim. Sim, mas eu tenho que sortear com o nome de todos, né? Porque... Com exceção do Rodrigo, né? Certo. Do conselheiro Rodrigo, né? Já Para tirei esses aqui. 2. Já tirei. 6390, Já tirei aqui. né? Vamos ver se eu tenho umas coisas para aprender para você. Conselheiro. Para redistribuição, processo TC 6390, conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, qual é o ano do processo, por gentileza? 2015. 2015. Processo 8775, também do conselheiro Rodrigo, conselheiro Fernando Toledo. Tirou na cabeça. É. Praticamente daqui a uma semana. Uma Processo semana e meia. TC 8989-2016. Quer dar nada? Eu vou ver lá se concluir. Deixar tudo organizado. Só marcar aqui assim na estrutura. Eita, mas também ela está substituindo, né? É, essa também não pode. Esse é o conselheiro Félix. Porque tem a pessoa, a Samira com ela lá, só que... Rosa Albuquerque. É o TC 8989 de 2016. Esse processo, Fernando Toledo, o 13158. Conselheiro Fernando. que a gente coloca na capa, distribuição, dá um jeito lá. Deixa eu ver se não se fala aqui. Ah, tem vários. Tá, mas tem outros. Tem já. Não, Temos também uma questão que já foi discutida em uma reunião administrativa, que diz respeito à competência para atuar em processo
que surgiu a partir de uma situação aqui, de um processo na Corte, e essa situação ficou para ser deliberada aqui em plenário. E eu não sei se pela exiguidade do quórum ou se nós precisamos ter um quórum qualificado para essa definição, mas trata-se de quem esteve ontem na reunião: o conselheiro Anselmo, o conselheiro Rodrigo, o conselheiro Fernando e o conselheiro substituto doutor Sérgio, representando o Ministério Público também, doutor Gustavo esteve presente, com relação à competência de quem seria para atuar em processo, havendo um processo que trata-se de um determinado objeto que teve início em num ano, nesse caso específico, em 2018 e resvala a 2019. Se eu vou começar a relatar. Sim, pois não. Excelência, eu poderia sugerir, Sim. parece-me que esse processo está feito a uma relatoria. Eu estou vendo ali a tribuna armada, eu acho que vai ter alguma sustentação oral, acredito. Não é isso? O processo que está aqui com inscrição para sustentação é o TC 8256 de 2019. Aí eu acredito que essa situação talvez tenha com esse processo, e como normativamente, regimentalmente, desculpe, dá no mesmo, tem preferência o processo, talvez se o relator começasse no bojo da discussão, uma questão de ordem, para a gente fazer essa definição ou formalizar o entendimento que nós tenhamos a respeito. O que eu sugeriria a Vossa Excelência. Senhora Presidente, eu acho que a fixação da data já ficou definida na reunião administrativa. Já está definida, então. Ficou definido, que seria na data da publicação do edital de uma possível provável licitação. Eu acho que isso foi o entendimento da maioria dos conselheiros e do Ministério Público. Então, está definida... Então, eu acho que a fixação da competência... já está definida pela data da publicação do edital. Do edital. Mas não é... porque, Excelência, a questão de competência, a questão processual, a questão que envolve julgamento, isso teria que ser formalizado numa sessão plenária, mesmo que já houvesse a aquiescência de todos a respeito. Isso é uma questão meramente formal, até que fique registrado. Sim. Em regra, podia se levantar talvez nem sem mesmo necessidade de se levantar uma questão de ordem, mas apenas de deixar registrado que, como foi uma situação que gerou uma discussão, mas... a gente teria dois caminhos, né? Ou a gente normatiza a questão ou da competência, ou... consignando a exceção que nós vislumbramos, ou então nós decidimos como questão de ordem nos autos deste processo, se houver alguma discussão envolvendo competência nesse processo. Então, como trazido pelo conselheiro Fernando, na discussão ontem, na reunião de ontem, ficou entendido desta forma. No entanto, também ficou entendido que isso traria para o plenário, para que isso fosse oficializado, formalizado, como colocou o conselheiro Anselmo. Então, podemos já formalizar essa situação antes da relatoria do conselheiro Rodrigo, no sentido de que o entendimento do tribunal é de que a competência para atuar em processos em situações como especificamente neste caso deste edital e em qualquer outros daqui para frente, que não fique nenhum conflito ainda pairando, que a competência será do relator do biênio da publicação do edital, não é isto?
Ficou consignado também a exceção quando houver a publicação do edital em biênio anterior e que haja atuação de algum conselheiro, ele ficaria prevento a atuação Efetiva. ensejando a retificação com a republicação do edital, ele ficaria prevento para relatar e fiscalizar o edital publicado em definitivo no biênio subsequente. Então, que é de entendimento comum da Corte, não é isto, que em havendo também com relação a um edital ou um processo que trate em biênio anterior com atuação de conselheiro, mesmo que ele resvale num biênio subsequente, mas que tenha havido atuação deste primeiro originário conselheiro no processo que vai repercutir no próximo ano subsequente, estará prevento o conselheiro que atuou em primeiro no processo do mesmo objeto que trata aquele edital. Isto está assim bem explicado ou necessita de uma... Então não vai ser preciso levantar uma questão de ordem, já fica consignado isso em ata. O entendimento, né, da Corte. O entendimento unânime da Corte. Ministério Público, doutor Gustavo. Conselheiro Fernando. O entendimento da maioria, que eu me curvo a maioria, que Verdade. adiro a decisão dos colegas quando tomou essa decisão. Então, assim está posto doravante. Superada estas questões, passamos então à ordem do dia e para relatar pela situação preferencial, em virtude da presença do advogado, o conselheiro Rodrigo, com a palavra. Senhora Presidente, eu estou trazendo para relatar processo de número 8234/2019. Se trata de duas representações com pedido de cautelar propostas pelas empresas City Luz Serviços de Iluminação Urbana Limitada e pela empresa EIP Serviço de Iluminação, em face do município de Maceió, por meio das quais impugnam itens do edital de concorrência pública CEE-ARCER número 02/2019, elaborado e publicado pela Superintendência Municipal de Iluminação Pública de Maceió em 17 de junho de 2019 e cujo objeto consiste na gestão energética completa das unidades consumidoras componentes do sistema de iluminação pública do município de Maceió, com fornecimento de mão de obra e materiais, assessoria, auditoria, implantação de um canal permanente de relação com os contribuintes, ampliação e telegestão, de acordo com o projeto básico anexo ao referido edital e cujo valor global gira em torno de R$ 48 milhões. Os representantes apontam, em síntese, que o instrumento convocatório conteria as seguintes irregularidades: ausência de frequência das atividades licitadas, direcionamento do certame, impossibilidade de limitação de desconto e presunção de inexequibilidade, equívoco quanto ao tipo de licitação, exigências técnicas desarrazoadas, divergência entre anexo e planilha orçamentária quanto à eficiência luminosa, valores de referência defasados, prova de conceito para atividade acessória, impedimento de participação de empresas que estão respondendo a processo de improbidade administrativa, insuficiência de dados sobre o objeto licitado que permitam o exame prévio dos licitantes,
direcionamento das disposições editalícias que favorecem a empresa Vasconcelos e Santos Limitada, que atualmente é a prestadora dos serviços objeto da licitação, divergências entre as informações veiculadas no edital, indevida aglutinação de itens, falhas na planilha de preços por ausência de quantitativos e, por fim, sobrepreço na estimativa dos valores de contratação. A inicial veio acompanhada dos atos constitutivos dos representantes, com cópia integral do edital de concorrência pública, cópia de impugnações ao edital e respectivas respostas da comissão de licitação e com cópia de atestado de capacidade técnica da empresa Vasconcelos e Santos Limitada. Os autos tramitaram pelo Parquet de Contas, que através do parecer de número 2216/2019, da lavra do procurador Pedro Barbosa Neto, apontou irregularidade em 4 itens do edital e se manifestou pelo recebimento da representação, assim como pela concessão de cautelar no sentido de determinar a suspensão do certame. A suspensão do certame até decisão superveniente em contrário ou até julgamento final da demanda. Destacamos, por fim, que, consoante pesquisa no sistema modular integrado deste tribunal, até o presente momento, a municipalidade não nos encaminhou cópia do edital ou do processo administrativo que deu origem ao edital, descumprindo, portanto, o calendário de obrigações. E eu acrescento também que no dia de ontem eu fiz publicar uma decisão cautelar, decisão monocrática cautelar, suspendendo a licitação no estado em que ela se encontra, né, e submetendo essa decisão cautelar ao referendo deste plenário. É, em apertada síntese, o relatório, senhora presidente. Com a palavra, Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor advogado. Senhora presidente, o Ministério Público, nesse momento, só vai se manifestar acerca da medida cautelar. Portanto, vou começar a ler alguns trechos do relatório do Dr. Pedro. No que toca ao pedido da medida cautelar, sabe-se que seu deferimento está condicionado ao atendimento dos requisitos da verossimilhança das alegações, fumus boniuris, e do perigo da demora do provimento jurisdicional, periculo in mora, necessários à fundamentação da medida excepcional. Dentre as numerosas impropriedades que são apontadas pelas empresas denunciantes, cabe, neste momento processual, enfrentar apenas os potenciais ilícitos, cujo juízo de irregularidade ressalta com objetividade e clareza dos próprios termos do edital, e em face dos quais, acima, em suas informações, não apresentou justificativa que expurgasse a forte suspeita de nulidade sobre as quais recai. Então, o Ministério Público ele aponta 4 irregularidades, e a primeira é da indevida aglutinação de itens. Da leitura do edital impugnado, percebe-se que os serviços considerados distintos estão aglutinados em um único objeto, fazendo com que a empresa a ser contratada tenha que reunir expertise suficiente para realizá-los integralmente, o que pode considerar fator de significativa redução do número de interessados aptos a participar do certame. Do ponto 4 do anexo C do projeto básico, no qual a descrição das atividades compreendidas no contrato é possível extrair. Aí tem uma parte do edital que é muito técnica, eu vou deixar de ler. Com isso, o edital ele fala que a empresa tem que ser expertise em várias áreas, por exemplo, fornecimento de software, de call center, 24 horas, aplicativo, enfim, são várias atividades que foram aglutinadas numa só. Com isso, a empresa contratada deverá realizar, para além da manutenção preventiva corretiva, a gestão completa e execução do Sistema de Iluminação Pública, SIP, o fornecimento de software e do chamado call center em regime integral, incluído todos os materiais, mão de obra, veículos e equipamentos necessários para a execução. Aí segue outro trecho do edital que tem
tem também alguns outros serviços que estão aglutinados, como a limpeza e retirada de entulho, poda de árvores, serviço de vigilância desarmada para instalações elétricas de eventos realizados em espaços públicos, serviço de retroescavadeira para nivelamento de terreno ou remoção de areia em regiões litorâneas, registro fotográfico para serviços de iluminação pública. Ainda que seja cômodo para a administração reunir os serviços que lhes são prestados no menor número de fornecedores, esse tipo de decisão só se mostra adequada caso se justifique em concreto que se trata de medida mais favorável ao interesse público. No caso das licitações, a matéria está composta com clareza no artigo 3º da lei, que prevê, dentre outros, o objeto da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Nesse sentido, a separação ou aglutinação de itens que serão fornecidos em licitação deve ter motivação específica, de modo que se garanta a participação de maior número de interessados. Em outras palavras, a concentração de atividades de natureza tão diversas pode consistir num fator de diminuição da competitividade pelo fato de que as empresas, em menor número, estarão aptas a fornecê-los e propor valores com possibilidade concreta de vitória. Decidindo casos análogos, o Tribunal de Contas de São Paulo tem forte jurisprudência nesse sentido. Aí citamos várias jurisprudências de tribunais de contas. Sobre a questão acima, embora ele tenha sido oportunizado, não se manifestou a respeito. Assim, os termos do edital se apresentam como forte indício de promover indevida redução do universo de competidores, o que configura potencialmente causa de nulidade do certame e, inevitavelmente, da contratação que dele decorra. Depois apontamos uma restrição à competitividade por impedir a participação do consórcio de empresas. O consórcio de empresas é a figura prevista no artigo 278 da Lei 640476, que dispõe que quaisquer sociedades podem se reunir constituindo consórcio para executar determinado empreendimento sem personalidade jurídica própria, respondendo cada um por suas obrigações no termo que é estipulado em contrato. O artigo 33 da Lei de Licitações estabelece a possibilidade de empresas consorciadas, mesmo que as estrangeiras participem de licitações públicas, impondo alguns requisitos e regulamentando a responsabilidade pelo compromisso assumido junto ao poder público, pelo que se dá destaque ao inciso 5, que estipula a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na execução do contrato. Com tal medida, ou seja, a permissão a vedação de participação de consórcio, muitas empresas especializadas em apenas uma parte dos serviços, inclusive aquelas de menor capacidade econômica, poderiam concorrer, ser associadas às outras que fizessem frente às demais tarefas, principalmente por se estar lidando com a contratação no valor global estimado em 48 milhões de reais, em que é salutar a maximização do número de competidores. Logo, conclui-se que, em tese, a regra deve ser a possibilidade de participação de empresas em consórcio, pois a medida, por si só, implementa os primados do amplo acesso à licitação, da busca da proposta mais vantajosa, da competitividade e, em última análise, da isonomia, tal qual se acolhe dos enunciados do TCU. O enunciado é: a vedação de participação em licitações de empresas em consórcio deve ser justificada, no caso concreto não foi, sob pena de restrição à competitividade. É o acórdão 11196/2011, segunda Câmara. A permissão ou proibição de participação de empresas em consórcio deverá ser sempre justificada pelo poder público, de modo a evitar a restrição à competitividade do certame. Acordo 963/2011, segunda Câmara. E o impedimento de participação de consórcios de empresas em licitações de obra de elevada complexidade e grande vulto restringe o caráter competitivo do certame. Deste modo, senhores conselheiros, os elementos trazidos a conhecimento indicam uma eventual ilegalidade do item 4.2.1 do edital de concorrência, o qual veda a participação de empresas em consórcio. O item 3, que o Ministério Público entende ser causa suficiente para a paralisação do certame, a inexistência de quantitativo nas planilhas de preço para fins de confecção das propostas.
No anexo 2 do edital consta a chamada planilha orçamentária, com a descrição de itens que compõem o preço. Nela está ausente a indicação dos quantitativos médios dos itens licitados, inviabilizando a confecção de propostas suficientemente acurada em relação ao serviço a ser executado e, portanto, efetivamente competitiva. Isso porque, conforme relatam os denunciantes, a planilha anexa ao edital não representa nenhum quantitativo de mão de obra, materiais ou equipamentos que serão utilizados no serviço. A deficiência apontada se soma à afirmação de que inexistem estudos ou planilhas outras que divulguem os cálculos que levaram o valor estimado de contratação. Acima, por sua vez, no ofício 115/2009, nega qualquer irregularidade sobre esse ponto, relatando que a própria denunciante EIP Serviço de Iluminação participou da cotação pública de preços que teria justificado o valor estimado da contratação, fazendo juntar a tabela valores de referência da licitação, preço médio. Mesmo a par das considerações trazidas pelo ente público, de uma breve análise da planilha orçamentária do anexo 2 do edital, assim como da tabela valores de referência da licitação, preço médio, o que se tem é a exclusiva descrição de itens e a definição de valores por unidade, circunstância que não retrata a média dos quantitativos que deverão ser fornecidos na prestação de serviço sob exame. Ou seja, a tabela de preços utilizada na cotação, valores de referência da licitação preço médio, padece do mesmo vício que acomete a planilha veiculada no inciso 2. Assim, ao mesmo tempo em que inviabiliza a confecção das propostas competitivas pela maioria das empresas, gera vantagem em favor daquela que atualmente presta os serviços, uma vez que essa empresa dispõe de dados atualizados de execução, por conhecer a realidade a ser atendida, garantindo maior precisão às suas ofertas e causando desequilíbrio entre os participantes. Afora disso, também não se mostra escolha vantajosa para a administração, porque impede o barateamento dos itens ao inviabilizar a economia de escala. Dessa feita, mais uma vez, o que se tem é ofensa à competitividade e à isonomia dos licitantes, corroborando a suspeita de ilicitude sobre os termos do edital. E, por fim, a definição da licitação como técnica e preço. O Ministério Público também entende que essa é uma causa, por si só, inclusive, de suspensão do certame. Com efeito, a concorrência em tela está estruturada sobre o tipo técnica e preço. As denunciantes, entretanto, sustentam que, dentre os serviços realizados, não haveria espaço para a valoração técnica, por não serem de caráter predominantemente intelectual. Além disso, os itens assim identificados são dotados de forte subjetividade e poucos condizentes com as atividades executadas, o que demonstraria a incorreção do tipo de licitação definido. Instado a se manifestar sobre o tema, acima se limitou a indicar o parágrafo 3º do artigo 46 da Lei de Licitações como fundamento jurídico de sua escolha e defender o cabimento do critério do julgamento escolhido em atenção à complexidade que paira sobre o parque de iluminação pública, sendo, portanto, inconcebível uma licitação da modalidade de menor preço, razão pela qual foi escolhida a modalidade em curso. Nesse sentido, deduz-se de seus esclarecimentos que, embora o caput do artigo 446 da Lei de Licitações prescreva que a licitação do tipo melhor técnica e preço devam ser utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, o parágrafo 3º autoriza que seja excepcionalmente adotado em obras de serviço de grande vulto. Contudo, o artigo 6º, inciso 5 da própria Lei de Licitações, especifica o que deve ser considerado grande vulto, definindo-o como 25 vezes o valor constante do artigo 23, inciso 1, a linha C da mesma lei. Nesse aspecto, há de se considerar que os valores dispostos nesse artigo foram atualizados pelo Decreto 9412 de 2018, com vigência desde 18 de julho de 2018, data anterior ao lançamento do edital impugnado. Desta forma, o valor a partir do qual as obras e serviços podem ser tidos como de grande vulto é hoje de 82,5 milhões, o que não é alcançado pela contratação pretendida, estimada em 48 milhões. Portanto, o caso em tela não se enquadra no dispositivo legal que autoriza, excepcionalmente,
a valoração de critérios de melhor técnica no processo de escolha de empresa para licitações de grande vulto. Assim, o critério de julgamento adotado só subsistiria caso as atividades licitadas fossem de caráter predominantemente intelectual, o que não se constata da descrição das atividades expostas no item 4 do projeto básico, assim como do seu anexo C, com destaque para este último. Da leitura do anexo C, fica mais notável que as atividades licitadas são eminentemente técnicas e não intelectuais, podendo ser objetivamente especificadas e aferidas, estando majoritariamente relacionadas à instalação, aplicação, remoção, reposição, locação de itens e ações congêneres. Não se está afirmando, por outro lado, que os serviços sejam simplórios e, portanto, não compreendam complexidade na sua execução. Todavia, a complexidade do serviço, por si só, não se confunde com a natureza intelectual, motivo pelo qual não é fator determinante para a escolha da técnica e preço como critério de julgamento do certame. Em conclusão, a propósito, se compatibiliza com o enunciado extraído da jurisprudência do TCU, resultante do Acórdão 1711 de 2017 plenário, que dispõe: os serviços técnicos necessários à estruturação de projeto de parceria público-privada relativo à modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção de infraestrutura de rede de iluminação pública são, em regra, serviços comuns, licitados na modalidade pregão. Aí trazemos várias jurisprudências também, diversos tribunais de contas do Brasil, todo isso no mesmo sentido de que o objeto em tela é um objeto, não é uma licitação para técnica e preço. Por fim, senhora presidente, em juízo sumário próprio deste instante processual, entendendo que o critério de julgamento fixado na técnica e preço se mostra inadequado em por quaisquer das perspectivas que se empreenda, confirmando a irregularidade apontada. Desta forma, demonstrada a presença da verossemelhança das alegações por tudo o que aqui considerado, não demanda esforço reconhecer que o requisito do perigo da demora no provimento também se faz presente, tendo em vista que a sessão de recebimento das propostas ocorreu no último dia 6 de agosto, estando por hora suspensa em razão do quantitativo de documentos que precisam ser analisados, conforme descreve acima em seus ofícios de respostas ao MPC. Por isso, senhora presidente e senhores conselheiros, o Ministério Público pugna pelo conhecimento da representação, ou seja, pela sua admissibilidade, com deferimento, na verdade, com o referendo da decisão zarada pelo eminente conselheiro Rodrigo Siqueira, que o tribunal referende a medida cautelar e determine a imediata suspensão da licitação aberta pelo edital de concorrência número 02/2019. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Perdão. Com a palavra, o eminente advogado Dr. Jorge Rosso. Bom dia, senhora presidente, a qual eu congratulo aos demais componentes dessa Corte de Contas. Apenas para fins formais, minha OAB é 24018-PE, do qual eu venho a representar o processo TC 8256, que encontra-se apenso ao 8234, do qual foi remetido para esta plenária para título de julgamento. Corroborando com tudo que for explicitado pelo próprio Ministério Público de Contas, e para fins de esclarecimento de matéria de fato inicialmente, o processo licitatório ele tem a sua continuidade, como bem falou o Ministério Público de Contas. O que acontece é que, em detrimento da espessa documentação que é apresentada pelos licitantes, ele não foi suspenso, ele tem sua continuidade e avaliação da fase de habilitação jurídica. Retomando a matéria da medida cautelar, o primeiro ponto que nós gostaríamos de corroborar é quanto à inadequação do processo licitatório. E em que pese tudo que já foi discorrido pelo Ministério Público de Contas, nós gostaríamos de elucidar com processos licitatórios de mesmo objeto, ou de objetos muito parecidos, dos quais os municípios de João Pessoa e Natal realizaram pregões, e o município mais recente, Salvador, está em processo licitatório, do qual adequou também concorrência, mas tão somente por preço e não por técnica, como também o município de Curitiba também fez pela mesma modalidade, concorrência aberta. Portanto, reiterando tudo que já foi explicitado pelo Ministério Público de Contas,
entendemos que essa não é a medida mais adequada a este processo e ao seu objeto. Passando para o item 2, entendemos que ainda inexiste conhecimento do parque de iluminação do município de Maceió, em detrimento da ausência de informações quanto a seu aspecto objetivo. O edital, em seus anexos, dispõe sobre os itens que são necessários. Todavia, mais uma vez, como foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, não diz o seu quantitativo, ou seja, uma empresa licitante ela não pode avaliar a título de mercado qual o preço de maneira mais objetiva e, obviamente, caracterizando a economicidade necessária para o certame, de quanto precisa ela adquirir para compor a sua precificação da sua proposta. Além disso, quanto à aglutinação de serviços, é bom que se diga que essa aglutinação ela perquire serviços de natureza bastante distinta, como fornecimento de software, call center 24 horas de aplicativo, mas também, em seu objeto, traz para si limpeza e retirada de entulho, eficientização do serviço de iluminação pública, sequer traduz todas as capitais da nossa nação nesse processo de eficientização, como é de conhecimento do homem médio, estão se trocando as luminárias anteriores por luminárias de LED. Isso é, de fato, comum do povo. Porém, para se ter ideia, também não traduz nos seus anexos, não diz qual é a potência desse LED, quanto é necessário para a sua iluminação, e também temos a compreensão de que isso se faz necessário um estudo mais aprofundado de certas regiões da própria capital, porque existem regiões que vão precisar de uma iluminação maior do que em outras. Também é sabido disso, que, consequentemente, traz maior segurança para a própria população do município de Maceió. Além disso, essa impossibilidade, também como foi discorrida, da participação de consórcio, conforme dispõe o item 4.2 do edital. E aí, trazendo à baila o que já foi dito sobre aglutinação de serviços, empresas que poderiam fornecer o sistema de software, como startups, que vem crescendo em toda a nação, elas ficam impedidas de se consorciarem com outras empresas para que pudessem prestar esse tipo de serviço, indo de encontro, assim, ao princípio da livre concorrência e, obviamente, redundando numa maior economicidade e maior quantidade de disputa do certame. Além disso, e entendemos como ponto também fundamental, essa inexistência da planilha de preços. Mão de obra não está descrita a quantidade, equipamentos utilizados no serviço não está descrita a quantidade. Obviamente, e mais uma vez, vai de encontro ao que é necessário para uma formalização mais objetiva de precificação do serviço. E isso impõe uma atenção da própria Corte de Contas, que, diante da sua expertise e diante do seu arcabouço técnico, se faz compreender de que essa análise de ordem mais técnica se faz necessária por tudo que já foi discorrido, tanto pelos denunciantes, reiterados pelo Ministério Público de Contas e corroborados pela decisão do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira acerca da decisão de ontem que foi trazida à plenária para deliberação. Esses são os pontos que entendemos pertinentes, já, na verdade, acrescentando a tudo que foi discorrido pelo Ministério Público de Contas, reiterando os termos da denúncia. Muito obrigado e um bom dia. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu vou pedir vênia para dispensar a leitura do capítulo que nós abrimos para tratar da competência do tribunal para fiscalizar a matéria. É patente a nossa competência. Quanto à admissibilidade, a presente representação atende aos requisitos constantes do artigo 42 da Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o artigo 190 caput e 191 do Regimento Interno. Também, conforme se depreende do teor da peça inicial, a irregularidade apontada refere-se a gestores do município de Maceió, quanto ao exercício financeiro de 2019, que se enquadra na hipótese normativa disposta no inciso 1 do artigo 2º do Regimento Interno da Corte. O expediente em referência contém identificação dos denunciantes, está dirigido em linguagem clara e objetiva, aponta elementos de convicção
encontra-se acompanhado de indícios de prova de regularidade e legalidade apontada. Assim sendo, pela contraposição legal retromencionada e mais do que dos autos constam, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento da representação, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica do Tribunal. Em seguida, nós passamos a analisar, ultrapassada a verificação dos pressupostos de admissibilidade, compreende-se verificar se as questões propostas pelos denunciantes têm bases suficientes para justificar, inclusive, a concessão e o referendo da cautelar. Em juízo de cognição sumária, a partir da leitura do edital em exame, estarão demonstradas diversas irregularidades que atentam contra a competitividade do certame e justificam a sua suspensão, as quais passo a examinar diretamente. Abrimos um capítulo para tratar da aglutinação de objetos distintos, que em tese é possível desde que haja conexão entre objetos e tecnicamente esteja justificado nos autos. Isso é uma opção, é uma discricionariedade do gestor, que se dá em busca de economia de escala, apesar de se tratar de algo que restringe o caráter competitivo, mas quando se há uma economia de escala devidamente justificada, é possível, né? Então, portanto, o objeto da licitação em exame encontra-se descrito no anexo 3 do edital de concorrência pública CEL-ARCER número 02/2019, constante as folhas 168 seguintes dos autos, que em seus itens 4.1 a 4.4 esmiuça as atividades a serem executadas pela empresa a ser contratada. E aqui eu transcrevo, eu vou pedir vênia para não fazer a leitura integral, é longa, dos objetos. O Ministério Público já se pronunciou também, o advogado já se pronunciou, apenas ressaltando que de forma bem resumida, como objeto a administração do serviço de iluminação pública do município de Maceió, atualização permanente da base de dados patrimonial do sistema de iluminação pública, gerenciamento permanente de todos os serviços relativos à iluminação, busca contínua de técnicas e métodos para otimização dos serviços, consultoria no que se refere à fixação de políticas de ação, tendo em vista a realização dos objetivos dos serviços públicos, objeto da contratação, com a elaboração de estudos e a prestação de assessoria jurídica para a implementação das políticas referentes à iluminação pública, acompanhar e assessorar acima em reuniões junto à distribuidora de energia elétrica ou agências reguladoras, criação e implementação de sistema de atendimento ao público, incluindo instalação de call center, software especializado e treinamento. A gente vê aqui que é um mercado de informática, não é? Temos inicialmente o mercado na área talvez de engenharia elétrica e agora temos um objeto específico que está relacionado à criação de software, um mercado mais específico, de modo que se tivéssemos a licitação para cada objeto desse, nós possibilitaríamos a participação de empresas especializadas, né? No momento em que nós aglutinamos, nós estamos realmente, a gestão está de fato restringindo essas empresas especializadas. Isso só é possível pela Lei 8666, desde que devidamente justificado do ponto de vista técnico e comprovado que isso vai assegurar para a administração
uma economia de escala. Temos também, chamou a atenção aqui serviço de iluminação, chamou a minha atenção, de iluminação cênica, artística, de realce, decorativa, e a contratada executará a pedido do município serviços de iluminação artística e de realce em fachadas de edifícios públicos, monumentos, igrejas, outros imóveis e espaços públicos, como também iluminação decorativa de festividades como Natal, Carnaval, São João. Enfim, o objeto realmente é bastante amplo e se constitui da aglutinação de diversos objetos que poderiam ser licitados isoladamente. A Lei de Licitações, em seu artigo 23, parágrafo 1º, é patente em disciplinar a segmentação qualitativa do objeto ao dispor que os serviços licitados devem ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, a fim de obter-se o melhor valor de mercado e ampliar a competitividade do certame. Eu transcrevo o artigo 23, parágrafo 1º, vou pedir vênia para dispensar a leitura do mesmo. Veja-se a súmula do Tribunal de Contas da União e precedentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Súmula 247 do TCU. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global nos editais das licitações para contratação de obras, serviços, compras e alienações cujo objeto seja divisível, que é o caso dos autos, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Trago também julgados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vou ler apenas os mais relevantes. Abrem-se aspas. O ato convocatório condensa serviços afetos tanto às atividades instrumentais como atividades finais da administração, ou seja, pretende-se outorgar ao particular, em suma, o gerenciamento de todo o sistema de iluminação pública do município, nisso incluídas as atividades de manutenção corretiva e preventiva, recuperação da rede, manutenção de serviço ininterrupto de call center, desenvolvimento de sistema informatizado, ampliação da infraestrutura existente, elaboração de um plano de desenvolvimento de iluminação pública. Esta aglutinação se revela irregular e ilegal por múltiplos fatores, sendo o primeiro deles concernente à natureza bastante diversa dos serviços que integram o objeto, que possuem o condão de promover a redução do universo da disputa pelo objeto. As alegações alcançadas pela municipalidade de conexão dos serviços, conveniência da contratação única e economicidade na contratação de uma única empresa para a execução de todos esses serviços não se submetem à face do comando da norma do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 8666, que determina a divisão dos serviços em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, com vistas à ampliação da competitividade e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado. Aqui o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele foi mais rigoroso do que esse meu entendimento. Ele não permite ele determina o fracionamento, a segmentação do objeto. Trazemos outros entendimentos também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
E continua, assim sendo, percebe-se que a junção de serviços de iluminação, serviços de naturezas distintas em um mesmo objeto, mesmo que conexos, não encontram amparo legal, uma vez que